Faça um bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Só o fato de você estar aqui ouvindo esse vídeo é um sinal que você está vivo. É sinal que você tem que agradecer essa bondade de Deus, né? Essa música que está tocando aqui é a bondade de Deus, né? Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Essa bondade de Deus, esse maravilhoso Deus, nosso maravilhoso Deus, que nos criou, que nos fez seus filhos e nos deu todo esse universo que nós vemos para que desfrutemos, para que o homem governe sobre todas as coisas, governe sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas emoções e principalmente sobre elas. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre as nossas emoções, continuando a falar, né? Continuando a falar no capítulo 17 da sabedoria, onde a gente vai ver o desespero e o medo de uns e o alívio e conforto para outros. Uns que temiam por um medo interno, por pessoas, não era por pessoas, né? Era por fatos que aconteciam na natureza que os faziam tremer, faziam ficar amedrontados. E por outro lado, os filhos que esperam e que saem de uma escravidão, se libertam de uma escravidão com a mão forte de Deus. Olha que maravilhoso, né? Gente, essa sabedoria eu vou falar para vocês, eu já tinha lido várias vezes e nunca tinha visto a profundeza dela. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprofundar, como Deus vai nos revelando as coisas. Como é bom ser filho. Como é bom ser filha. Como é bom ter um pai. Como é bom ser um filho de Deus. Gente, como é bom ter um pai Deus. Como é bom, como é bom. Então vamos lá, ontem nós paramos no versículo 11 do capítulo 17. E eu vou ler o 10 para a gente adentrar de novo, né, no 11 para a gente continuar então nossos estudos. Com efeito, a maldade é medrosa e se condena por seu próprio testemunho. Pressionada pela consciência, imagina sempre o pior. Agora aqui olha o 11. Porque o medo é apenas a falta de socorro que vem da reflexão. O que é reflexão? Quando você está refletindo alguma coisa, quando você está estudando e refletindo, você está consciente. Você está usando o que? A razão. Né? Então veja. Então, porque o medo é apenas a falta do socorro que vem pela razão. Quando nós estamos com medo, amedrontado, o pavor toma conta e a gente perde a razão. A gente faz coisas que jamais a gente faria e jamais a gente sentiria se a gente estivesse firme, convicto, usando a razão, acreditando no nosso Deus verdadeiro, a gente jamais teria medo de muita coisa, né? Então veja aqui, mas eles estão com medo por quê? Porque o medo desestabiliza o ser humano, né? O medo nos faz sabotar a nós mesmos, né? Faz a pessoa perder o uso da razão. A falta de socorro que vem da reflexão, né? Ou seja, da nossa consciência. O medo nos faz perder a consciência, nos paralisa, não nos deixa avançar. Nós precisamos buscar por águas mais profundas. Nós precisamos escavar dentro de nós mesmos. Por quê? Porque o medo nos transforma em águas rasas. E águas rasas, como diz, né? Águas rasas não tem profundidade. É raso, é pouco. Qualquer coisinha consome. Se você botar um gado bebê, por exemplo, num riachozinho, se você colocar muitos animais bebendo, por exemplo, ele pode até esvaziar o rio, porque é um correguinho rasinho. Agora, se você coloca uma manada de, né, um monte de boi aí, né, uma boiada, né, a manada de elefantes, né? Se você coloca uma boiada aí para beber água, por exemplo, no rio Tietê, vai ter que ter muito boi para secar o mar, o rio, não é? Vai ter que ter muito boi. Então é esse que nós temos que ser. Nós temos que ser esse rio. Nós temos que escavar cada vez mais. Porque quanto mais profundo esse rio for, mais pedras preciosas você vai conseguir pegar dele. Você vai drenar a areia, você vai pegar a areia
depois vai vir pedrinhas, e depois vai vir as pedras preciosas que estão no fundo do rio. Por quê? Porque você escavou o profundo de si. Então o medo nos transforma em água rasa. Então quanto mais você escava, quanto mais profundo, mais nós somos preciosos, né? Aí faz o que? Resplandecer o nosso brilho. Nós somos filhos e filhas que nascemos para brilhar, para sermos luz. Mas enquanto nós somos rio, raso, né? Nós somos raso, nós vamos o quê? Nós vamos ter medo. Qualquer coisinha vai nos dominar. Qualquer pessoa que falar alguma coisa, você vai ficar cheio de mimimi e não vai tocar o barco para frente. Nós precisamos ser essas pessoas em Deus, confiante em Deus, né? Buscarmos cada vez mais eliminar nossos bloqueios, nossas travas, né? Que nos impede de crescer. Por quê? Porque nós temos um Deus que é todo poderoso e Ele pode tudo. O que nós precisamos é o quê? É fazer essa luz que nasceu dentro de nós, que nós temos, cada um carrega uma luz, nós temos que fazer ela brilhar para que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus para que a nossa luz possa brilhar, para que o nosso rio possa ser profundo, para que realmente lá embaixo nós possamos tirar essa luz que brilha, essa pedra preciosa que você nasceu para ser. Mas que você fica aí toda lameada, toda de lodo, cheio de lodo e não deixa a sua luz brilhar. O lodo do medo, o lodo da inquietação, o lodo da ansiedade, né? O lodo do não merecimento, o lodo da não capacidade que você acha que você não tem. E quando eu digo isso, gente, eu não estou dizendo para vocês, nossa, a Débora é maravilhosa, é perfeita. Não, não é isso não. Eu tenho bloqueios e eu tenho medos como você tem também. Mas o que eu tenho feito? Buscado incessantemente o Senhor. Buscado incansavelmente o Senhor. Para que Ele me dê sabedoria, para que Ele me dê entendimento, para que eu tenha consciência e para que eu possa realmente, nos momentos de tribulação, eu possa vencer as tentações e vencer os meus medos, vencer os meus bloqueios. Por quê? Porque na hora que está tudo fácil, na hora que está tudo bem, é fácil. Mas na hora que vem a tribulação é que nós temos que ser fortes. Então veja, nós temos que colocar o que? A nossa confiança em Deus, o nosso Pai, né? Que Ele nos dará força para superar nossos traumas, nossos bloqueios, nada é maior que Ele. No Salmo 46:1 ele diz assim, ó, Deus é nosso refúgio e nossa força, defensor sempre alerta nos perigos. E eu chamo você aqui, sua atenção, vá lá ler o Salmo 46, ele é muito lindo. E leia ele inteiro, peça sabedoria ao Espírito Santo para que ele te revele o que está falando nesse Salmo 46. Só o versículo 1 você já imagina, né? Deus é nosso refúgio e nossa força. Defensor sempre alerta nos perigos, ou seja, Ele está sempre a nos defender, a nos alertar, a nos ajudar. É o nosso refúgio. Se entregue. Ontem eu dizia para que nós devemos nos entregar a Jesus. Nós devemos entregar a Jesus, porque Jesus nos conecta com o Pai. Jesus nos faz ser filhos, porque Ele veio aqui para que a gente pudesse se reconectar com o Pai. E que nós possamos ter a vida eterna no Pai. E viver esse mundo aqui, né, que é um mundo preparatório, vamos dizer assim. Porque as coisas, o reino de Deus não é desse mundo. Então nós vivemos nesse mundo, com tribulações, mas nós vencemos. Cada um de nós venceremos. A cada dia um pouco nós vencemos para que nós possamos o que? Reinar com Cristo. Né? Reinar com Cristo na eternidade. E reinar com Ele. Mas para reinar com Ele nós temos que reinar aqui. Vencer os nossos medos. Confiar. Nosso refúgio e nossa força vem de Deus. Então é nele que nós temos que confiar. Não existe nada nesse mundo que seja maior do que o Criador de tudo isso e nosso Criador. Não existe. Não existe. Não há. Não adianta. Não adianta simpatias, não adianta imagens, não adianta deuses, não adianta nada. Nada. Porque o nosso Deus é o único verdadeiro, é Criador de tudo. Ele criou tudo. E é só Ele que tem o poder. E é só Ele que tem. E é só nele que está a força que nós precisamos. Só nele, gente. Somente nele. Acredite, somente nele.
E eu vou ler aqui mais alguns versículos para você perceber que tudo está relacionado com o medo. Que o povo do Egito, né? Os egípcios sentiam, e ao passo que o povo hebreu cantava a vitória. Uns cantavam a derrota e outros cantavam a vitória. Por que não cantava a vitória? Porque sentiam a mão poderosa de Deus os libertando. E os outros, oprimidos pelo próprio medo, pelas próprias atitudes que eles estavam tomando, as atitudes que eles estavam tomando, os retornos das reações, né, das coisas que eles estavam fazendo contra o povo de Deus, eles estavam colhendo os frutos que eles plantaram. Então veja no versículo 12 como diz, quanto menos reflexão interior tivermos, busca por sabedoria, reflexão interior, quanto menos reflexão interior tivermos, mais alarmante parecerá ser a causa oculta do tormento. Quanto menos Deus nós buscamos, mais atormentados nós somos. Por quê? Porque nós não temos Deus aqui dentro. Então nós vamos achar que nós vamos reagir de acordo com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que somos sem Deus. Olha isso aqui no 13. Durante aquela noite, de fato, impotente. Olha aqui. Durante aquela noite, de fato, impotente. Saída das profundezas do impotente. Reino dos mortos. E todos entregues ao mesmo sono. Eles eram, ora, perseguidos por fantasmas monstruosos. Lembra que nós falamos ontem? Ora ficavam paralisados pelo abatimento da alma, invadido pelo terror inesperado e repentino que caía sobre eles. Olha aí, o medo apavora, desestabiliza, o medo desestabiliza o ser humano. Não seja vítima do medo. Aliás, não seja vítima. Não se acha vítima. Se coloca como vítima de tudo. O vitimismo nos faz afastar de Deus. Porque nós somos filhos herdeiro, não somos vítimas. Somos filhos herdeiro. Assim, versículo 15. Assim todo aquele que aí caísse, quem quer que fosse, ficava preso e trancado numa prisão sem trancas. Olha isso. O que é o medo, gente? É preso numa prisão sem trancas. Porque é por dentro, é interno, você tem que se libertar desse medo, dessa angústia que não te deixa ver e desfrutar do extraordinário que Deus tem para cada um de nós. O medo nos paralisa, não deixa a gente agir. O 16. Podia ser agricultor ou pastor ou ainda operário que trabalhava em lugares desertos. Surpreendida, a pessoa caía na fatalidade inevitável, porque todos estavam acorrentados pela mesma corrente de trava, pela mesma corrente das trevas. E de novo minha gata, ela não me abandona, né? Ela não me abandona. O assobiar do vento, o canto melodioso de pássaros na ramagem frondosa, o murmúrio da impetuosa água corrente, o ruído surdo das rochas caindo em avalanches, a correria invisível de animais saltitantes, o rosnar das feras mais selvagens, o eco retumbante das cavernas das montanhas, tudo isso os paralisava e os enchia de terror. Vai pra lá, vai bichinha. Olha isso. O mundo inteiro, iluminado por luz radiante, se entregava aos seus trabalhos. Somente sobre eles se estendia a noite profunda. Imagem das trevas que os deviam receber. Contudo, eles mesmos eram para si próprios mais pesados do que as próprias trevas. Percebe, gente, esses versículos? Maravilhosos versículos. Está tudo aqui aquilo que eu falei, né? Porque enquanto o mundo inteiro estava iluminado, enquanto o povo de Deus estava iluminado, eles estavam vivendo as trevas. Você já parou para perceber que o mundo ao seu redor,
Nós temos 8 bilhões, né, de seres no planeta. Nós temos 8 bilhões de mundos diferentes. 8 bilhões de mundos. Como que fala? Não é reais, ideais, né? E temos um mundo real. Nós temos 8 bilhões de mundos ideais e um mundo real. Só que cada um de nós vemos o mundo de uma forma diferente. Muitas vezes, o que para você parece ser uma coisa triste, para outros é momento e motivo de alegria. Você vê aqui a comparação que tem com os egípcios e com o povo de Israel? A diferença? Uns viviam no medo, na angústia, na depressão, na ansiedade, no desespero das pragas, daquela noite tenebrosa onde ocorreu a morte dos primogênitos. E para eles, o povo de Deus, selados, marcados, separados. Percebe? Quando você é de Deus, você é separado. O povo hebreu que estava no Egito, o povo de Israel que estava no Egito, era um povo separado, era um povo marcado. Você, eu, somos povo de Deus, somos separados, somos marcados por esse Deus maravilhoso que nos quer para Ele como filho, nos fez livres e nós devemos tomar a melhor decisão, que é viver nos seus caminhos, viver cumprindo o nosso propósito, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, quando nós vivemos o nosso propósito, vivemos próximo de Deus, buscamos cada vez mais por sabedoria e buscar Deus, a presença de Deus na nossa vida, que é a própria sabedoria. Nós temos o nosso mundo e vemos o mundo de uma forma diferente daqueles que vê o mundo de uma outra forma. Então veja, nós não temos 8 bilhões de mundos, nós temos um mundo só, mas 8 bilhões de realidades diferentes e cada um vê conforme a sua realidade. Então por isso, cada vez mais que você busca por justiça, por alegria, por felicidade, busca a presença de Deus, fazendo bem aos outros, servindo as pessoas, falando para as pessoas, transbordando para as pessoas esse Deus maravilhoso, mais um mundo justo, mais um mundo humano você vai transformando, para que as pessoas possam conhecer esse verdadeiro Deus, que ora os egípcios se atormentavam tanto e ora o povo de Israel se alegrava tanto. Que nós possamos ser essa luz que brilha, essa luz, né, essa pedra preciosa, lapidada, que tem essa luz brilhante e que vai levar essa luz brilhante para todas as pessoas que ainda não conhecem esse nosso Pai verdadeiro, esse nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Pai. Que hoje você tenha um dia maravilhoso, uma quinta-feira maravilhosa, que você possa transbordar na vida das pessoas, levando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos liberta de todo medo, de toda angústia e que nos dá sabedoria. Basta que nós busquemos. Fique com Deus, um beijo no seu coração, até mais.